Se existe uma característica do ser humano que se desponta, esta é a comunicação. A comunicação está ao redor de cada contrato, pedido de casamento, ordem em restaurante, no abraço ao parente, ao cumprimentar desconhecidos. Mas essa característica tão fundamental, tão vital em nossa vida, como é que ela existe? Tal pergunta vem nos desafiando desde longínquos tempos, e várias teorias se propuseram a explicá-la. Em meados do século XX, um pesquisador assim definiu a língua. A língua é um sistema radicado na mente, ou seja, no cérebro dos indivíduos, e apresenta expressão no material genético. Chomsky. Mas o que é uma língua? Segundo o gerativismo, é simples, é natural. Nascemos com o aparelho preparado para a aquisição da linguagem. É por nossa habilidade criativa que conseguimos gerar um conjunto de frases virtualmente infinito. E isso é possível porque temos um módulo específico em nosso cérebro, responsável pela linguagem. Em oposição ao pensamento anterior de que a língua é herdada, Noam Chomsky fundamentou sua teoria aplicando conceitos matemáticos e computacionais nas propriedades das línguas, dando origem à teoria do gerativismo, no qual a língua externa se dá como fenômeno sociocultural construído. Avram Noam Chomsky, nascido na Filadélfia, Estados Unidos, em 7 de dezembro de 1928, é considerado um dos grandes linguistas do século. Chomsky estudou e se tornou doutor na Faculdade de Pensilvânia e logo depois começou a lecionar na MIT. Para a linguística moderna, os estudos de Chomsky são muito relevantes, principalmente o desenvolvimento do conceito de gramática gerativa. Este conceito permite basear a identidade estrutural profunda que possibilita a geração de frases. O estudioso considerou que a única forma de entender o aprendizado de uma língua seria solicitar uma série de estruturas gramaticais já nascidas com o falante daquela língua. Com esse pensamento, nasceu a teoria de uma gramática universal. Vejam só, para que uma língua natural se torne verdadeiramente útil e cumpra sua função primordial de organizar e comunicar os pensamentos, é necessário que um grupo de indivíduos compartilhe o código a ser manipulado pela linguagem, ou melhor, um léxico. É a partir de tais elementos compartilhados socialmente que a língua toma existência na mente do indivíduo. Assim, consideramos que a linguagem possui uma dimensão subjetiva, interior, e uma objetiva, no exterior. O termo língua, então, pode assumir pelo menos dois significados. Que a língua é o conhecimento linguístico de um indivíduo acerca da língua, e nessa acepção o termo língua se refere à habilidade presente na mente humana. Ou que a língua é o código linguístico existente numa comunidade humana. O termo língua é o léxico e tudo que nele está contido ou é derivado. Assim, língua diz respeito a algo que assume existência fora da mente das pessoas. Nessa confusão entre os dois conceitos, Chomsky propôs o uso do termo da língua I, língua interna, e língua E, língua externa. A língua E é um fenômeno sociocultural, histórico e político, que compreende um código linguístico. É considerado um fenômeno sociocultural porque é compartilhada pelos indivíduos que integram essa sociedade e compartilham essa cultura. É um fenômeno histórico, porque se constitui ao longo do tempo. A língua I, por sua vez, é entendida como parte do sistema cognitivo humano. A noção de língua I corresponde ao conjunto de capacidades e habilidades mentais que fazem com que um indivíduo seja capaz de produzir e compreender as palavras, sentidos, frases, por aí vai. Acredita-se que tal processo se inicia quando o indivíduo foi concebido. De posse desse superpoder, o ser humano normal é capaz de, já ao nascimento, começar a perceber e processar a língua externa. Para conseguir tal feito, a teoria da modularidade da mente foi de grande valia. O que é modularidade da mente? Em termos simples, a mente, segundo essa teoria, funciona por compartimentos que são acionados ou não.
Isso quer dizer que a inteligência é, de fato, um conjunto de inteligências especializadas e autônomas, como a linguagem, a visão, a memória, etc. A linguagem, segundo a teoria, também possui um módulo para chamar de seu. Dentro do módulo da linguagem, vários submódulos são organizados, e dependendo da sua língua materna, chinês ou francês, certa combinação de módulos é ativada. Todos nascem com o mesmo potencial, na língua interna, que, com o contato com a língua externa, por exemplo, se você mora no Brasil, certos submódulos serão ativados, aqueles que são importantes para a comunicação no português brasileiro. Os gerativistas acreditavam que, analisando as construções formadas pelos falantes, conseguiriam entender os princípios nos quais essas se baseavam, e assim descobririam a fonte de onde nasce a língua, a gramática universal. Grande parte das diferenças sintáticas entre as línguas não se dá aleatoriamente. Os gerativistas reconhecem que essas diferenças ocorrem de maneira previsível, num limitado eixo de possibilidades de variação. A partir do conceito de gramática universal que os gerativistas acreditam que serão capazes de sintetizar as diferenças e semelhanças entre as línguas do mundo. A gramática universal é pensada como o estágio inicial da aquisição da linguagem pela criança. É um estágio da cognição linguística humana anterior aos estímulos da língua externa. Os gerativistas assumem que a gramática universal é composta por dois conjuntos de elementos: os princípios universais, comum a todas as línguas, e os parâmetros particulares, que serão formatados conforme a experiência linguística dos indivíduos. Portanto, um princípio universal seria de que todas as línguas possuem substantivo. Um parâmetro é que os substantivos possuem gêneros masculinos, femininos e neutros, como é o caso do português. Não podemos confundir gramática universal com a língua interna. A língua interna é essa conformação dos submódulos dentro das regras da língua onde o falante vive. A gramática universal está anterior a isso. A gramática universal é uma potencialidade. A transformação da gramática universal na gramática de uma língua específica dependerá da experiência do indivíduo. É como se a língua externa mostrasse para a gramática universal como deve ser configurada a língua interna para que se opere aquela determinada língua. Um ciclo. A aposta do gerativismo é como a de um minerador: cavar a rocha dura para encontrar a gema preciosa, a operação mental que produz a linguagem. Ufa! Agora sabemos que o gerativismo tinha, e ainda tem, grandes anseios, principalmente quanto à gramática universal. Mas o que, de fato, os gerativistas desenvolveram até o momento? Basta que prestemos atenção a algumas ferramentas simples que utilizamos rotineiramente, como os tradutores automáticos, também chamados de memórias de tradução. Grande parte da população utiliza, por exemplo, um dos mais conhecidos, o Google Tradutor, eficiente na tradução de palavras, mas nem sempre na de frases mais complexas. Outros programas mais refinados, como o SDL Tradus, por exemplo, também são utilizados, muitas vezes como apoio para profissionais de tradução. Os gerativistas ainda buscam, no encalço da gramática universal, um tradutor universal, uma inteligência artificial capaz de produzir instantaneamente quaisquer línguas, quebrando assim as grandes barreiras de comunicação entre os povos. Outro aporte da teoria gerativa para a tecnologia, e que utilizamos a toda hora, são os corretores automáticos, capazes de analisar os textos escritos, checando sua correção gramatical. Os corretores presentes em nossos smartphones são constituídos de módulos, da mesma forma como os gerativistas afirmam funcionar a nossa mente. Além das contribuições para a tecnologia, as investigações realizadas pelos gerativistas aumentaram o escopo dos estudos linguísticos. A sintaxe passou a ser elemento central das pesquisas em linguísticas, e a frase foi assumida como unidade fundamental da gramática. Atualmente nos perguntamos se os gerativistas conseguirão finalmente compreender o real funcionamento do cérebro quanto à formação da linguagem, e se chegarão de fato à tão sonhada gramática universal. Quanto a isso, nos resta, como interessados ou apreciadores, acompanhar as próximas descobertas e, por que não, utilizá-las no nosso dia a dia.